Tenho medo. Medo de ir à rua. Medo de apanhar o autocarro. Medo de beber um café. Medo de estar ao pé de ti. Medo de falar contigo. Tenho medo. Medo de ir à empresa. Medo de mudar de empresa. Medo de entrar em layoff. Medo de perder o emprego. Medo de não conseguir gerir os miúdos e o trabalho. Medo de não atender a chamada fora de horas. Medo do contrato não ser renovado. Medo da empresa fechar. Medo de não ter ajuda. Medo de ser infectado. Medo que fiques doente. Medo de morrer. Medo de ficar sozinho. Tenho medo. Confiança. How do you establish trust when building relationships? Trust is the result of something. You can't tell people, trust me. Trust cannot be formed overnight, just as you can't go on one date and decide if you want to marry someone. I mean, it doesn't, you might have lust, but there's no real trust. The best definition of love I ever heard is that you can give someone the power to destroy you and trust that they won't use it. And that's kind of what trust is. It's this deep love, and it comes over time, and it comes from taking lots of little risks. Exposing yourself to more danger, making yourself feel more vulnerable, sharing something personal, putting yourself in a position where you have to turn your back and hope somebody won't stab you or steal your stuff. I mean, this is what trust is. It is the result of you making someone feel safe and then making you feel safe, and it's that dance. That's what it can't be one-sided. And it's like dating. It's like getting to know someone. It's like making friends. It does not happen overnight, and it's a dance of give and take, give and take, give and take, give and take. And when you feel that person will make you feel safe, trust will emerge. It's not an app. It's not a switch. It's not something you turn on. It's something that evolves. You start to feel it, and then one morning you wake up and you're like, oh my God, I totally trust that person. You're not sure exactly what happened to get you there, but you found yourself there. Como construir uma relação de confiança? Comunicação. Tom de voz humano. Transparência. Só há uma verdade. Relevância dos conteúdos. Comunicar é também ouvir. Liderança. Ser autêntico. Fazer as perguntas certas. Manter a proximidade. Dar o exemplo. Propósito. Segurança primeiro. Viver os valores. Cumprir as promessas. O lado humano da empresa. Emoção e razão. Apoiar quem fica. Coaching para quem sai. Canais de suporte emocional.
Estratégia para a saúde mental. Cultura de mudança. Reconhecer o que ficou no passado. Reduzir as crenças. Destacar mudanças positivas. Criar nova visão conjunta para a mudança. Tenho medo. Não tenhas medo. Estamos aqui. Como perceberam, foi um vídeo feito pela Randstad, a quem eu agradeço muito a atenção de ter feito este vídeo, sobre o medo e a confiança, que é obviamente um binómio que nós todos nos debatemos hoje em dia. E então, chamava então ao palco os nossos moderadores, vamos ter então o nosso Crossfire, Leonor Martins, diretora de redação da Human Resources, e Pedro Ramos, diretor de Recursos Humanos do Grupo TAPER Portugal. Mais uma vez, obrigado por terem o Pedro aqui, ter aceito aqui o nosso desafio. Irão apresentar então os membros deste Crossfire. Então, muito obrigado. Teres voltado a aceitar aqui o nosso desafio. Um é gosto. sempre um gosto. Agora com distanciamento, não é? Agora tem Físico que ser, só. Tem que ser com distanciamento. Acho que já ninguém suporta muito a expressão do novo normal, mas a verdade é que temos pelo menos um mundo de trabalho diferente. E há aqui vários desafios, novas formas de trabalho, há aqui questões que se levantam como a produtividade. Vimos aqui o vídeo da Randstad que fala do medo. Há pessoas que têm medo de voltar às suas empresas, temas de comunicação, de produtividade. As questões são muitas, precisamos de ajuda, não é? Precisamos de muita ajuda, sobretudo depois de um vídeo tão emocional e que corresponde de facto às duas palavras que nós hoje tanto precisamos. Medo, enfim, precisamos de evitar, e confiança, que precisamos de ganhar. Bom, mas precisamos de ajuda e vai ser meu privilégio estar em palco só com senhoras, só com mulheres desta vez, o que é ótimo para falar sobre diversidade. Não, vamos falar sobre o novo normal. E começo por chamar a Graça Rebocho, diretora de Recursos Humanos da Altice. Junta-te a nós, Graça. Eu chamo a Isabel Leitor, diretora de Recursos Humanos da ANA Aeroportos de Portugal. Pedro. Eu chamo, já estava distraído. Patrícia Pereira, a diretora de Recursos Humanos da Renault Portuguesa. E Paula Jordão, diretora comercial da Sona AMC. Obrigada às 4. Bem-vindas. Agora já estamos todos, não é? Pedro, dás o pontapé de saída? Sim, senhora. Graça, estás aqui ao lado. Já posso tirar. Tiras aqui de facto, há um bocadinho a ideia, que a Altice é uma empresa, é uma tecnológica, e mais de 7 mil colaboradores. E vocês, entretanto, dá um bocadinho a ideia que foi fácil mandar as pessoas para casa, flexibilizar, enfim, mesmo os contact centers, pôr as pessoas a trabalhar. Uma pergunta, mas é mesmo a primeira provocação. Foi mais fácil mandá-las para casa trabalhar ou está a ser mais fácil ou mais difícil mandá-las de volta ao trabalho? A resposta é rápida. Foi mais fácil enviar para casa. Porque na altura que, logo em março, que surgiu esta pandemia, toda a gente estava com medo e nós vimos agora o filme e parece-me a mim, na minha opinião, que o medo no início foi mais forte, mais desconhecido e, portanto, as pessoas muito rapidamente foram para casa. Agora, para regressar, está a ser mais difícil. Está a ser mais difícil por várias razões. Primeiro porque as pessoas se adaptaram bem a trabalhar a partir de casa. Depois porque gerem melhor o seu tempo. E já hoje se falou na qualidade de vida pessoal e profissional, e depois porque continua a haver aqui algum desconhecimento da situação e, portanto, as pessoas sentem-se mais confortáveis e mais seguras em casa. Muito bem, mas, de qualquer está a ser forma, mais difícil, então. temos aqui, no caso da Graça, pôde efetivamente mandar a maioria, se calhar, dos colaboradores para casa. A realidade diferente tem a Sona AMC, que, enfim, em relação às estruturas, colocaram as pessoas em teletrabalho, mas naquilo que é o grosso, nos vossos 32 mil colaboradores que estão nos supermercados, enfim, nas lojas, a grande maioria, a esmagadora maioria, teve que estar a trabalhar. Como é que se gera esta realidade? Tinham duas realidades diferentes. Como é que se pediu à pessoa para se colocar em risco, entre aspas, apesar de todas as regras de segurança? Como é que geriram esta situação? Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, Leonor. E, de facto, dentro da própria Sonai, nós temos várias áreas e várias realidades, não é? No caso das equipas mais operacionais, como nós chamamos, as equipas que estão em loja ou as equipas que estão nos entrepostos, obviamente que a preocupação foi sempre garantir, por um lado, e havia um propósito dentro da companhia, que é: nós temos uma responsabilidade social, nós não podemos parar, nós temos que continuar a alimentar Portugal. E, portanto, sabíamos que tínhamos que dar o melhor de cada um para o bem de todos. E, portanto, as pessoas das lojas tiveram sempre uma atitude muito, muito positiva
Nós intitulamos essas pessoas das nossas lojas, os nossos colaboradores, como os nossos super-heróis, porque lutaram contra estes medos, que são naturais e são humanos, e tiveram sempre presentes. Mas a estrutura toda da empresa e todas as nossas decisões e todo o centro das nossas decisões foi sempre muito proteger as nossas pessoas. Portanto, proteger as nossas pessoas, e quando nós falamos das nossas pessoas, estamos a falar claramente dos nossos colaboradores, e as pessoas que estavam na linha da frente foram implementadas com muita rapidez e muita agilidade um conjunto de medidas importantíssimas, nomeadamente o tema dos acrílicos, o uso de máscaras, o álcool em gel, toda essa componente. E, por outro lado, também proteger os nossos clientes e proteger, inclusivamente, os nossos parceiros. E ninguém se sentiu prejudicado uns em detrimento dos outros, não houve esta questão de porque é que eu tenho que ir, os outros podem ficar em casa, não houve esta questão? Não, até houve um movimento, como a responsabilidade era tão grande. Foi o que... Exatamente, que foi um movimento ao contrário, não é? O foco foi mais a responsabilidade. Exatamente. Que interessante essa ideia de heróis, não é? De associar, de facto, as pessoas aos heróis, aquelas pessoas que nós vamos ao supermercado e lá estão elas, não é? Muito bem. Ana, desculpa. O Pedro está aqui com um Isabel, problema é a segunda vez que eu chamo. Não, eu estou aqui com um ato falhado. A Isabel Leitor, que é diretora de Recursos Humanos da ANA Aeroportos, e, portanto, a questão da ANA. Nós sabemos, não é? Tu sabes e eu sei, que o setor da aviação é para não dizer o mais afetado deste processo. No caso da ANA, tu, enfim, tens umas largas centenas de colaboradores, muitas vezes sem que tenham nada para fazer, porque os aviões, e, enfim, quando os nossos aviões estão em terra, estão parqueados e, como sabemos, estas restrições até tendem a aumentar um pouco nos próximos tempos, por questões de pandemia, as pessoas ficam sem ter trabalho, ou pelo menos picos grandes de sem trabalho. Como é que vocês geriram esta ausência total de trabalho ou parcial de trabalho? Ter gente a mais, no fundo, o que é que lhes dás a fazer? Este vídeo que nós vimos há pouco é, de facto, fabuloso e os parabéns à Randstad, porque retratam muito, como já foi aqui dito, do que se sentiu e para além de todos os medos, eu acho que nestas fases em que as pessoas não têm nada para fazer, como noutras, devemos de apelar muito a dar conforto, cuidar das pessoas, eu costumo dizer muitas vezes mimar as pessoas. Eu penso muito nesta fase que nós estamos a atravessar, faço muito paralelismo porque já viu o documentário do David Attenborough na Netflix, comparo muito às questões da natureza e, portanto, da mesma forma que ele sugere que nós temos que voltar a ter floresta e podemos produzir de outra forma, eu também acredito que o trabalho pode ser feito de outra forma. Eu penso que nós hoje estamos a viver muitas coisas como antigamente, ou seja, antigamente as pessoas não tinham tanto trabalho certo, não é? Tinham trabalho ao dia, eram raras as pessoas que tinham trabalho para a vida, as mulheres ficavam mais em casa, ficavam mais com os filhos. E este período em que nós ficámos sem nada para fazer, ou houve muitas pessoas na empresa, houve muitas que tiveram muito mais trabalho, mas houve um grande grupo de pessoas que ficaram sem trabalho. Eu lembrei-me muito e pensei muito como era há muitos anos atrás e na importância, hoje falou-se aqui da comunidade, das pessoas se ajudarem umas às outras. E isso aconteceu connosco, foi, por exemplo, colocar pessoas que têm mais experiência, mais know-how, a partilharem conhecimento com outras, e o contrário também aconteceu, por exemplo, os miúdos mais novos, a ensinarem os mais velhos como é que se deviam de fazer as ligações em termos digitais. Houve tempo para aprender e para fazer então, acho que este tempo... Portanto, houve uma aposta na aprendizagem. Na aprendizagem, na partilha, na transferência de conhecimento. Mas em termos práticos, tu não tiveste ninguém em layoff, tanto quanto sei. Não tive ninguém. Nós reduzimos... Como é que tu geriste, então, esse... Nós fizemos acordos individuais com cada uma das pessoas, propusemos, portanto, lançámos essa iniciativa que foi propor às pessoas reduzirem o tempo de trabalho. E neste momento temos pessoas que ficam um dia por semana, trabalham menos um dia por semana, e temos de 15 em 15 dias, e temos outras que todas as semanas temos reduções de 20% ou de 10% de trabalho. Reduziste o tempo de trabalho. Já agora reduziste o salário?
reduzimos um salário, mas não proporcional à redução do tempo de trabalho. Sim. Muito bem. Muito bem. E houve muitas pessoas que aceitaram. Portanto, para concluir, a aposta penso que é muito estimular a aprendizagem. Nós, como diretores de recursos humanos, temos que ter ferramentas para transmitir segurança às pessoas e não sentirem medo. E a confiança, não é? No fundo, mais a confiança. Por exemplo, uma questão que se levanta muitas vezes, estou a trabalhar de casa e os seguros, como é que vou ter seguros? Portanto, passar nas pequenas coisas. E o horário de trabalho. O horário de trabalho, transferir essa segurança para as pessoas. Obrigado pela tua partilha, Isabel. Patrícia, e no setor automóvel, como é que foi vivida, ou como é que tem sido vivida esta realidade? Portanto, viemos Trabalho. de avião, agora viemos de avião, agora passamos para o carro. Para o carro, exatamente. O trabalho não deixou de existir, não é? É assim, nós nunca sentimos uma paragem de trabalho mesmo, ou seja, houve determinadas áreas que abrandaram, mas depois houve outras áreas que até intensificaram, algumas áreas que intensificaram até o trabalho. Depois, apesar de realmente das vendas e do setor automóvel ter sido também bastante afetado, aquilo que sentimos foi também novas formas e novos desafios em termos das dinâmicas de trabalho e também na nova procura de novos negócios. Portanto, aqui trabalhar mais o digital, não é? Uma vez que as pessoas também não podiam sair de casa e tudo mais, portanto, trabalhar mais essa vertente comercial. De facto, nunca tivemos assim uma paragem tipo, olha, temos uma parte da empresa que neste momento não tem absolutamente nada para fazer. Não, isso não sentimos, de facto. Patrícia, mas já que estás a falar, e outros dos temas que têm a ver com este nosso Crossfire, têm a ver com as novas formas de organização de trabalho. Afinal, no teu setor, na tua empresa, o que é que mudou? O que é que há de diferente desde 1 de março deste ano até agora? O que é que mudou? E já agora disse que mudou, o que é que vai ficar para sempre, não é? O que é que vocês sentem no setor? Não vai mudar mais. Assim, dia 1 de março estávamos, portanto, com regime de trabalho presencial. Já tínhamos alguns colaboradores que estavam em regime de teletrabalho, mas era uma minoria da empresa e só o faziam um dia por semana. E tínhamos, de facto, um formato de reuniões muito mais presencial e tudo isso. Hoje em dia temos aqui um modelo que eu chamo híbrido, que é, estamos 2 dias no escritório, em equipas rotativas, e estamos 3 dias a trabalhar a partir de casa. E isso vai continuar? Vai ser sempre assim? É assim, à partida é um modelo que está a funcionar bastante bem, portanto eu duvido que se vá voltar à situação original. 100% presencial. Aquilo que temos tido feedbacks dos nossos colaboradores, de facto, é que existe aqui um equilíbrio muito grande neste modelo, dizem-nos até que é um modelo perfeito, porque existe aqui um equilíbrio muito grande entre o presencial e o teletrabalho. O que portanto, o híbrido vai ser um futuro na Renault portuguesa? À partida sim. Depois, claro que para além destas mudanças de teletrabalho, de remoto para remoto, aliás, tivemos que acompanhar outras mudanças, não é? Novas formas de trabalhar, novas formas de comunicar, novas formas até de fazer formação, novas formas de gerir as equipas, portanto, houve aqui também um conjunto muita agilização de mudanças. Pelo meio. Exatamente. Muito bem. Graça, e na Altice, já partilhaste aqui connosco que está a ser um bocadinho difícil trazer as pessoas de volta. Que modelo é que estão a planear e nós não vamos à casa delas ajudar a trazer ninguém. Não vamos buscá-las. Pois, mas eu há um bocadinho não referi que o trazer de volta é trazer de volta para os colaboradores de escritório. Porque, tal como claro, a Fornai, também tem pessoas nós no temos terreno, uma equipa no obviamente, terreno e as comunicações também foram fundamentais nesta é um serviço pandemia. Essencial, já era e agora ainda mais fundamental e esses nossos colaboradores continuam no terreno. Inclusive têm que ir àquelas zonas onde existe confinamento, têm que ir. Vão aos hospitais, têm que ir a todo o lado em que é necessário. Pronto. Em relação à nossa organização do trabalho, nós já antes da pandemia tínhamos o teletrabalho, a figura de teletrabalho pura. Portanto, já existia na tua companhia. Mas ainda tínhamos outra figura que nós chamamos Work at Home, em que os colaboradores, há alguns dias por mês, não era fixo, podia não ser um dia por semana, podia até ser uma semana no mês, em acordo com as FIAs, já ficavam em casa. E não era preciso nenhum acordo escrito. Um código de processamento salarial para o efeito e acho que era uma forma muito boa e isso foi muito encarado de uma forma muito positiva por todos. E ainda tínhamos outra situação que nós chamamos as hot desks, em que qualquer colaborador que, por exemplo, eu moro em Linda a Velha e nós temos instalações no Tagus Park. Se eu tinha uma reunião no Tagus Park, escusava de vir para Lisboa e ficava a trabalhar em qualquer edifício da Altice. E isto também tem sido muito positivo porque nós temos muitas pessoas que moram na margem sul, temos instalações do lado de lá. São espaços partilhados que já era possível já. É uma espécie de coworking, que hoje é tão falado, mas nós temos os nossos próprios espaços de coworking.
portanto tem funcionado muito bem. Pretendem manter essa flexibilização? Vamos manter. Em relação aos horários de trabalho, nós fizemos algumas alterações recentes, como a Altice tem 7.700 pessoas em funções tão diversificadas, é difícil ter apenas um horário, ou ter isenção de horário para todos. Pronto. E então o que nós fizemos para os colaboradores que têm o horário de trabalho, o dito flexível, mas com plataformas fixas, tinham que estar sempre na empresa. Podem começar mais tarde e sair mais tarde. Retirámos as plataformas fixas e, neste momento, todos os colaboradores que já tinham esse horário flexível podem entrar entre as 7 e sair até às 21. Portanto, flexibilizaram a flexibilidade. Exato. É? Foi exatamente isso. Isto é super positivo, porque não vão todos almoçar à mesma hora. A hora de transporte fica, não é igual para todos, portanto fica distante, e isto permitiu-nos ter aqui alguma margem mais positiva para os regressos. Obrigado, Graça. Bom, isto está muito bonzinho para Crossfire, não é? Vamos ter que provocar um bocadinho, não é? Paula, por falar em provocação, eu sei que a Sonai, entretanto, antes da pandemia, tinha escritórios novos, com brutais open spaces. Depois veio a pandemia e agora andamos todos a trabalhar, a fechar as pessoas e os open spaces, a delimitar-se espaços. Antes de mais, o que é que fizeram aos escritórios novos? Pronto, eu avisei que ia provocar um bocadinho. Estava curioso. E depois, como é que tu vês, de facto, esta mudança? Se isso é para sempre ou se voltamos também a utilizar esses escritórios lindos de open spaces que entretanto, estavam a ser construídos e desenhados? Bom, para já, os escritórios são de facto muitíssimo belos e de facto é um gosto enorme poder trabalhar nos nossos novos escritórios e nós acreditamos, a nossa visão é que o trabalho remoto é incontornável, portanto estamos aqui ainda numa fase de test and learn, não é? Com este regresso aos escritórios também estamos a trabalhar apenas 2 dias presenciais e 3 dias de remoto. E, portanto, também estamos aqui a afinar qual é que é o melhor equilíbrio entre a presença física nos escritórios, mais uma vez das estruturas centrais, porque em termos de operações isto não se pode ter a mesma lógica, e a presença física. Mas nós também acreditamos que o escritório vai ser central neste novo mundo, porque é muito importante em algumas funções core do negócio, como a minha, por exemplo, em que grande parte do tempo das minhas equipas são trabalhadas com os fornecedores, com os nossos parceiros de negócio, em negociações e em relações de confiança que é preciso estabelecer nestas negociações, pois o contacto presencial e o body language é muito importante para estabelecer estas relações e até para ganhar estes elos de confiança. Mas na mesma dimensão que estava a ser desenhada? Porque, não. Porque certamente algumas pessoas agora, no caso, já percebemos que este teletrabalho deixou de ser forçado para passar a ser desejado, não é? Exatamente. E, portanto, o que é que se faz ao resto do espaço? Aluga-se? Vai haver, com certeza, oportunidades, não é? De eficiência, para já, porque é provável que existam funções que até possam vir a ser totalmente através de remoto. Totalmente, com alguns dias presenciais, como é lógico, por causa da cultura da empresa e pela forma também de criar aqui engagement com estas pessoas. Mas ainda assim, acreditamos que pode haver funções que possam ser feitas maioritariamente, ou sempre, não diria uma grande percentagem, através do remoto, mas, e obviamente aí vai dar aso e oportunidade de redução de custos, não é? Portanto, edifícios que podem ser repensados. Os escritórios, se calhar, vão passar a ter outra utilidade, não é? Não para as pessoas fazerem o seu trabalho das 9 às 5, o que seja, mas para reunirem, para criarem laços, talvez. Hoje em dia, é isto que eu estava a falar do test and learn, hoje em dia aquilo que nós procuramos muito quando vamos para o escritório é precisamente estar em contacto mais uns com os outros, portanto, em atividades de brainstorming. E agora o que estamos é a potência ao contrário, não é? Nesta fase, é que estejam menos contacto uns com os outros. Exatamente, mas ainda assim, com muitas regras, porque de facto o regresso aos escritórios foi o mais difícil, porque tivemos que implementar regras para em todo o lado. É impressionante. Da casa de banho à copa ao... Tudo. Que posso imaginar. E portanto os nossos escritórios, imaginamos, na realidade... estamos todos nessa... Isabel, e Nana, como é que está a ser? Vai de facto haver mudanças aqui a termos de a nível das formas de trabalho, sabendo que na maioria dos cargos isso não será viável? Como é que estás a ver este tema? Vejo que cada vez mais, e já estamos a fazer isso, também já, como outras empresas, nós também já tínhamos a possibilidade de haver alguns dias de teletrabalho, mas o que temos feito
e cada vez mais, é tentar arranjar soluções um pouco à medida, porque é muito difícil, e acho que vivemos durante estes meses já deu para perceber isso, é muito difícil nós termos soluções iguais para todos. Portanto, aquilo que estamos a fazer é ter soluções muito específicas para determinadas pessoas, porque uns têm filhos, outros não têm filhos. Redesenhando. Portanto, não podemos ter só um tipo de horário, não podemos ter só... tem que haver muito essa flexibilidade e criatividade. Criatividade. Depois, outra coisa que eu acho super desafiante e que foi aqui focada, que tem a ver com, por exemplo, funções que exigem contacto com o público, que nós também temos e tu também tens, que hoje são feitas com uma máscara. Nós andamos durante anos a dizer que as pessoas têm que sorrir, não é? Tal linguagem que tem que sorrir. E hoje só tem que sorrir com os olhos, não é? E como é que nós conseguimos ganhar a confiança do cliente, aumentar níveis de qualidade quando a pessoa está com a cara tapada, que é logo... Então, é muito à medida para cada função tentarmos encontrar soluções porque há aqui um paradoxo que é, por um lado, estamos a criar barreiras para proteger as pessoas em termos da saúde, mas, por outro lado, estamos a dificultar. E também tens escritórios lindos com uma vista fantástica sobre os aviões da Terra. Okay? E há aqui outra questão que se coloca, enfim, maioritariamente as tecnológicas, obviamente, muitas já vieram anunciar que não querem as pessoas de volta antes do verão do ano que vem, mas há aqui muita coisa que na realidade se perde, não é? Seja com os clientes, seja com os colaboradores, a questão da cultura, novas pessoas que estejam a integrar a empresa e que nunca conheceram os colegas, as FIAs, como é que isto não é... Eu acho que tem sido dos meus maiores desafios, passa muito por pessoas que entraram em janeiro, outras em fevereiro, outras em março e mesmo durante abril, pessoas que nós já tínhamos contratado e que nunca tiveram a oportunidade de conhecer os colegas, nunca estiveram fisicamente com eles. Há coisas que se perdem, não é, nesta ausência. Exatamente. Então, eu própria, que estava há muito pouco tempo, ainda estou há pouco tempo na empresa, e que não cheguei a ter a oportunidade de conhecer, e na minha função sou muito... Exatamente. E aí eu creio que há um trabalho enorme para fazer, e voltando ao vídeo, à questão da confiança, e voltando àquilo que eu dizia há pouco, antigamente as pessoas confiavam umas nas outras, não era? Na comunidade, confia-se nas pessoas, nos vizinhos, nos amigos, não é preciso passar nada a escrito. E é esse, eu penso que o segredo passa muito por aí, por nós conseguirmos, como profissionais, transmitir às pessoas que podem confiar em nós, que nós estamos ali de facto para as ajudar e que não estamos ali contra elas, não é? Porque isto tem tudo a ver com cultura organizacional. Patrícia, como é que se trabalha a cultura... Pegando um bocadinho aquilo que a Isabel está a dizer, quando as pessoas já não se veem, já não se tocam, já não se cumprimentam, já não aparecem no mesmo local à mesma hora. Aliás, como dizia a Graça, nós queremos em horários diferentes, que não vão almoçar juntas e que apareçam umas mais cedo, outras mais tarde. Como é que predomina aqui esse trabalho sobre a cultura organizacional? Sim. Nós, por exemplo, no caso da Renault, posso partilhar aqui um exemplo prático com esta questão do trabalho remoto e das pessoas não se verem, sentimos mesmo necessidade aqui de dar às equipas um programa de formação, no sentido de as ajudar, no fundo, aqui a saber gerir equipas à distância também, não é? E neste momento temos os managers todos a fazer um programa de equipas remotas de alta performance, e que isso aí também vai ajudar bastante. Agora, claro que à distância, nós, e acho que isso ficou muito provado nestes tempos de pandemia, temos que apostar muito na parte das interações emocionais. A parte emocional ficou provada que é uma parte que tem que ser muito trabalhada, com o risco de se perder algo do humano e das interações, aquele sentido de união e de pertença à organização, não é? E isso tem que ser trabalhado no sentido muito também da comunicação interna, não é? Que é fundamental. E muito também no sentido da gestão das equipas, ou seja, termos aqui managers que estão ainda mais disponíveis e que dão mais apoio, mais team coaching às suas equipas e que estão mais lá quando elas necessitam, e depois ter aqui um sentido de propósito comum da organização, que comunicá-lo bem, tê-lo bem definido, de forma a que as pessoas possam estar alinhadas com a estratégia. Agora a palavra mágica, propósito, não é? O propósito, exato, que é a palavra que está na ordem do dia também, não é? Portanto, de forma a que as pessoas possam estar alinhadas com esse propósito comum, com a estratégia e com os objetivos da organização, e sintam de facto esse sentimento de pertença, que é muito importante. Muito bem. O Leonor faz uma pergunta tão inteligente como eu fiz agora? Não sei, é difícil, então, não é? Vou tentar. Há aqui outro tema essencial, e que o objetivo não é ser politicamente correto. Afinal, a produtividade ressente-se ou não com esta questão de ter as pessoas a trabalhar remotamente? Se calhar não depende do sítio onde estão a trabalhar, mas dos profissionais, só que exige outra... que as FIAs ou que os líderes exerçam a sua atividade de outra forma. Como é que se avalia? As pessoas também se calhar estão com pressão extra, podem ter medo.
a questão da produtividade tem ou não Então- sentido e exige aqui outra forma de liderar? Estás a ver, Pedro? Super inteligente a tua Vês? pergunta. Mas esta pergunta vale 1 milhão de Esta pergunta euros. vale. E a resposta? Eu sei que a Tem graça direito a não algum teve- bónus? Vamos tentar, vamos tentar. Então, a produtividade, aquilo que nós notamos, pelo menos no caso da Altice, mas do que eu tenho ouvido parece-me que é comum, quando os colaboradores foram para casa, a produtividade aumentou. Porque estavam com muita Aquela vontade de energia. demonstrar que não é por eu estar nas instalações que eu trabalho melhor. Isso. Eu consigo igualmente, ou mais Ou ainda, mais. trabalhar porque pouco tempo, por exemplo, nas deslocações. Pronto. Então, a produtividade aumentou. A partir do momento que, para quem tem filhos pequenos, teve que estar a ajudar nas aulas, a produtividade ali, digamos que abrandou. Neste momento, o que eu sinto é que uma parte dos colaboradores, não será igual para todos, a produtividade está equilibrada, mas não posso dizer que tenha aumentado. Pronto. Porque, sendo um facto que no dia-a-dia, nas atividades normais, os colaboradores respondem, o que é que eu sinto que falta um bocadinho quando nós estamos muito tempo em casa? Falta a parte da criatividade, olha, vou fazer diferente. Trocar ideias Olha, este e- projeto era assim, vou fazer outro. Trocar ideias. E então as pessoas algumas pessoas começam-se a acomodar. E, portanto, eu, na minha Não opinião, não sinto que a produtividade tenha Os aumentado. resultados E sejam- também Se for ficam perguntar fartas de estar aos de pijama, não é? colaboradores, Já agora. claro. Mas Portanto, isso, Já estão isso fartas é de bom. produzir pijama. Mas é interessante, se for perguntar aos colaboradores, então a produtividade aumentou claramente. Eu trabalho mais muito em melhor em casa. Vai perguntar à Mas, chefia. mais ou menos. Nem- Mais ou menos. Pronto. Pedro, ali Bem. antes de irmos para a ronda final, tens ali uma pergunta para a Paula, não tens? Tenho, Sobre... também, eu tenho uma fantástica ainda por cima, que é, há um bocadinho a ideia de que isto vai ficar tudo bem e que não vai ficar ninguém para trás neste processo. Mas, ó Paula, eu sou um provocador, isto é mesmo As verdade. provocações são todas para a Paula. Pois, não, é que tu isso me é dás- mais graça. achas que não vai ficar mesmo ninguém para trás? Toda a gente vai se adaptar a este mundo, este admirável mundo novo. E será que essas pessoas sabem e quando é que vão saber que vão ficar para trás? Ó Pedro, eu acho que nós temos que acreditar que sim. Isto é a primeira nota, não é? E nós, na SONAI, acreditamos mesmo que sim. Nós, inclusivamente, já temos um programa chamado Qualifica, que basicamente tem feito esse trabalho de quer dar maior qualificação, quer técnicas, quer mesmo de escolaridade aos nossos colaboradores. Portanto, e esse programa tem trazido muitos bons resultados. Mas, para além disso, nós temos que fazer acontecer este reskilling das pessoas, mas também é preciso que cada um de nós queira, não é? Portanto, Isso. nós próprios temos que Contributo dar. de cada um, individual. Exatamente. E nós próprios temos que aprender que nós somos os grandes decisores daquilo que nós vamos aprendendo. Portanto, nós próprios temos que nos automotivar para cada vez aprender mais e não só contar com aquilo que a empresa nos dá. A empresa está disponível para nos ajudar, mas nós também fazemos a diferença. A E eu empresa acho não que faz tudo por nós, aliás, não faz quase nada em Exatamente. termos da nossa aprendizagem, nós temos que fazer tudo, não é? Claro, E claro que sim. isto Temos passou aqui o tempo no instante. a correr e temos aqui uma última provocação. Vamos apelar ao vosso poder de síntese e é perguntar-vos que admirável mundo novo é este. O que é que podemos esperar de bom e para que perigos ou desafios devemos estar atentos? Podemos começar pela Paula. Este admirável mundo novo, eu acho que vai nos trazer maiores eficiências, sinceramente. Quando nós olhamos, vamos ter que ter processos mais rápidos, mais ágeis, tomadas de decisões muito mais rápidas, porque ele vai exigir isso de nós. Aquilo que nos vai trazer, eu não tenho nenhuma bola de cristal, portanto Ninguém vai tem, ser- infelizmente, não é? Eu adorava saber essa resposta, mas eu não consigo dar. Isabel. Gerir a incerteza, eu acho que é um segredo em todas as profissões, vivermos tranquilos com isso e acreditar que a seguir a uma tempestade Vem vencerá. sempre a bonança. E eu acredito muito nisso. Na aviação no costuma futuro. ser assim, aquilo Sim. trepida um bocado, Mas mas depois depois- essa parte é que não se gosta Vai nada. lá. Rápido, Graças. mais foco no que é essencial. Boa. Patrícia. Sim. Eu acho que estou totalmente de acordo com o que foi dito, ou seja, novas formas de trabalho, um novo mindset, termos estruturas diferentes, com tomadas de decisão e equipas mais autónomas, tomadas de decisão também mais democratizadas ao nível dos vários níveis da empresa,
termos de facto aqui o upskilling de competências que falámos, no fundo, acompanharmos este mundo VUCA e o mundo digital em que vivemos, portanto, desafios não vão faltar, mas estou totalmente de acordo com aquilo que dizia a Paula. A empresa tem que fazer por isso e tem que criar as condições para, mas todos os colaboradores e os managers têm aqui um papel fundamental e, portanto, e as soft skills aí eu acho que vão ser fundamentais em termos de competências Uma futuras. nota positiva para tu fechares. Muito bem, fantástico esta partilha. Isto só significa que o que nos une é muito mais do que nos separa, o que não tem nada a ver com Crossfire, mas também tem a ver com o momento, não é? E, portanto, todos bem-vindas ao admirável mundo novo, não é? Qualquer que ele venha a ser. Obrigada. Sim, obrigada também. Boa. Feito. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa disponibilidade e interesse. Acho que foi um Crossfire, menos Crossfire do que é habitual, mas de qualquer maneira foi uma excelente troca de experiências, de visões e de opiniões. E para fechar a nossa 20ª Conferência Human Resources, tenho o gosto e o prazer de contar com Clara Raposo, Presidente do ISEG. Clara, muito obrigado por teres aceito este desafio. É verdade. Assim, com este timing todo complicado. Palco é teu. Muito obrigado pela tua presença. Se isto está a funcionar. Está. Assim com movimento. Então, muito boa tarde, já é boa tarde a todos. E o meu nome é Clara Raposo. Eu sou presidente do ISEG e sou professora de finanças, que é um contrassenso para me convidarem para estar aqui numa conferência de recursos humanos. É o pior possível, é uma pessoa de finanças, pior só eventualmente de contabilidade, para vir falar deste assunto. Mas venho falar deste tema que me parece bastante interessante e vou falar, em primeiro lugar, não sabendo exatamente porque é que sou eu que aqui estou, mas vou tentar adivinhar o porquê do convite do Ricardo Florencio e que eu acho que tem a ver com o facto de eu vir de facto de outra área e até ter alguma reflexão sobre estes temas, mas o meu trabalho científico não é sobre estes assuntos, mas também sou gestora e também trabalho numa universidade, numa business school, digamos, numa escola de economia e gestão da maior universidade portuguesa, e tivemos aqui um desafio enorme durante a pandemia, que ultrapassámos com bastante sucesso até agora, mas que tem a ver com a formação das pessoas e com tudo estar a acontecer ao mesmo tempo e nós termos alguma dificuldade de reação e como é que nós devemos pensar neste futuro, neste tal admirável mundo novo. Eu vou começar só por fazer aqui um outlinezinho daquilo que eu vou mostrar. Vou olhar um bocadinho para quais são as tendências que, por exemplo, o World Economic Forum nos diz acerca do futuro do trabalho e até como é que alteraram essas perspectivas durante este período da pandemia, para nós começarmos a pensar naquilo que grandes especialistas nos estão a dizer acerca do desenho desse tal admirável mundo novo que nós vamos ter, e eu acho que este é um assunto que, para as pessoas que trabalham a área das pessoas, dos recursos humanos, vai ser muitíssimo importante para nós. Depois vou discutir um bocadinho esta ideia do melhor ativo das organizações serem as pessoas, ser o capital humano, que se calhar não é verdade. E vou deixar esta provocação aqui a estas pessoas responsáveis por essas áreas. Vamos falar do tal admirável mundo novo e dos tais skills de que aqui tanto ouvimos falar, que é preciso fazer reskilling, upskilling, concretamente de que é que nós estamos a falar e de alguns cuidados que eu acho que nós devemos aqui ter. Acho que vou tentar fazer aqui um equilíbrio entre o hiperotimismo que eu vi em algumas das apresentações, mais na primeira parte, e os medos que foram aqui discutidos também no início desta última sessão, antes de eu falar. E, portanto, aquilo que eu gostava de fazer é, vamos começar por olhar aqui para um curtíssimo vídeo, são 2 minutos, do World Economic Forum, acerca do que vai ser o futuro dos trabalhos, quais são estes trabalhos do futuro, como é que isto vai funcionar. Vamos ver o vídeo. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling.
and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Muito bem. Acho que acaba por ser um bom resumo daquilo que temos estado aqui a ouvir a falar e daquilo que nós achamos que se calhar é o futuro que já estamos a ver acontecer e que foi agora mais acelerado, se calhar, com a pandemia que obrigou a que muitos de nós passássemos a trabalho remoto e tivéssemos de experimentar coisas que se calhar até tecnologicamente, formas de trabalho já tínhamos à nossa disposição, mas que não tínhamos utilizado, pelo menos tão extensivamente como o fizemos agora. E aqui, olhando aqui apenas para um resumo daquilo que nós vimos ali na apresentação, aquilo que nós temos aqui falam-nos de automação, associada ainda a isto, esta recessão atual que nós vamos aqui sofrer, que vai levar bastante tempo a passar, traz pressão adicional para as empresas, nós sabemos como isto é verdade, porque há a preocupação com a sobrevivência da organização, para além de com a saúde das pessoas, e com a enorme transformação na capacidade de trabalho e na forma de trabalhar de todos, sabemos que é um desafio enorme, e depois a mensagem que é passada por estas organizações é de que, com uma atualização da forma de trabalhar das pessoas com novos skills, por exemplo, fazendo um reskilling das pessoas que desempenhavam uma determinada tarefa que vai acabar, se calhar podem ser utilizadas, podem ser formadas no sentido de poderem vir a trabalhar numa outra área em que conseguirão desempenhar novas funções que estão a surgir agora no momento. Isto, de facto, há aqui a tal oportunidade de fazermos reskilling, profissões que vão acabar ou funções que vão acabar. Essas pessoas, algumas pessoas, terão capacidade de fazer essa transformação e temos, portanto, aqui muitas oportunidades de formação. A mesma coisa no que diz respeito a novidades tecnológicas que estão sempre a sair e mesmo pessoas que já trabalham em setores e que têm alguma destreza nessa matéria têm de fazer um esforço adicional sistematicamente de fazerem o tal upskilling, de irem melhorando as suas competências digitais, como todos nós muito bem sabemos. Também vimos ali no vídeo aquela tal frase que eu já tinha aqui mencionado, que o ativo mais valioso de qualquer organização é necessariamente o seu capital humano, que há muitos estudos que assim o dizem. Eu não sei se isto é exatamente verdade. São as pessoas, mas se calhar têm mesmo de ser as pessoas certas. E eu acho que esse é um momento muito importante para todos nós refletirmos. É daqueles momentos na história em que todas as grandes empresas, as PMEs, quem trabalha numa universidade, por aí fora, temos de refletir muito bem e tomar decisões com a pressa necessária, mas sem tanta precipitação quanto isso, no sentido de vermos para que funções é que, de facto, as pessoas que temos têm capacidade de adaptação e, de facto, vão ser felizes e capazes de desempenhar aquelas novas funções. As pessoas certas é um momento de tanta transformação que, se calhar, devemos ter aqui algumas alterações na estrutura dos colaboradores das diferentes empresas e esse é um ponto que, nos últimos tempos, me tem feito pensar mais e mais e mais. Portanto, ou as pessoas são as certas e nós as conseguimos formar adequadamente e temos aqui muitas oportunidades, ou então temos de as encaminhar de facto para outras soluções e ver como é que do ponto de vista da organização isto vai funcionar. Não é fácil.
quando nós olhamos ali no vídeo que nós vimos para as profissões do futuro, certo? Eles elencaram estas 5. Elencaram os DevOps Engineers, os AI Specialists, os Digital Marketing Manager, Talent Acquisition Specialists, que são estas pessoas que eu tenho aqui à minha frente, certamente, e que estão também a ver na internet esta apresentação, e Customer Success Specialists. E, portanto, tudo parece muito virado para aquela componente de digitalização destas profissões. Mesmo ali no Talent Acquisition Specialist, se nós pensarmos nessa matéria, nós também estamos a ver que, com inteligência artificial, à medida que nós desenvolvemos competências nas outras áreas, até algumas funções do RH vão poder passar a ser desempenhadas de forma automatizada, robotizada, por aí fora, com inteligência artificial. Nós podemos ter computadores, como já temos, a analisarem currículos, a verem perfis de pessoas para diferentes funções, etc. Ou seja, há uma certa desumanização, quer queiramos, quer não, nestas profissões para as quais estamos aqui a olhar. São todas elas muito mais viradas para a tecnologia. E será que nós achamos mesmo que os professores vão deixar de existir, que os médicos vão deixar de existir, que um engenheiro civil vai deixar de existir, que tudo isso vai poder passar a funcionar de outra forma e que são estas, de facto, as competências que nós todos temos de ter? Não temos a certeza, mas sabemos que o tipo de competências digitais e de inteligência artificial que aqui estão presentes são necessariamente skills em que temos de ter formação nós próprios, para podermos também saber selecionar os outros e formar os outros melhor, e todos os nossos colaboradores têm de ter alguma componente de formação nesta matéria. Por outro lado, também aqui no painel anterior, também ouvimos falar, e tão bem, naquelas profissões que nós sentimos como tão fundamentais durante o período mais sério do nosso confinamento. Era o homem do lixo que fazia a limpeza da rua, era o padeiro que nos distribuía, que nos preparava o pão todos os dias. Essas profissões, nessa altura, para além das dos profissionais de saúde, foram aquelas as que nos fornecem os bens essenciais, aquelas que nesse momento nós ainda não vemos a serem desempenhadas por um robô ou só através de digitalização e que continuam a ser muito importantes para nós, mas quando olhamos para o vídeo foram totalmente ignoradas, digamos assim, talvez um bocadinho na experiência do consumidor, ter essa capacidade de analisar, mas a natureza é muito diferente, ou seja, estamos aqui num momento de transição e quando olhamos para estes vídeos e para o discurso habitual dos dias de hoje, para o admirável mundo novo, estamos a falar de um mundo bastante mais artificial do que aquilo de que falávamos há 5 anos atrás. E esse é um ponto que me parece importante. Um outro aspecto que eu gostava de salientar, e sei que as pessoas que trabalham muito nesta área têm muito cuidado nessa matéria, e eu como fornecedora de talento, digamos assim, com a formação de jovens licenciados, mestres em pós-graduações, em formação executiva, pessoas já com mais experiência profissional, insiste-se muito, tem-se insistido muito, coisa que esteve totalmente fora destas últimas projeções do World Economic Forum, insistiu-se muito também numa formação de soft skills, para que as pessoas já venham com aquele pacote completo, de saberem apresentar bem, de saberem apresentar a sua ideia, de estarem vestidas adequadamente às circunstâncias, de lidarem bem com uma conversa, seja com quem for, numa reunião, por aí fora. E esses soft skills têm a ver com o lado mais humano de cada um de nós, que também, de certa forma, às vezes, até se tenta formatar demais, se calhar, começa a estar um bocadinho fora do discurso e é um aspecto para o qual RH tem de estar desperto, ok? Não pode deixar de ser assim tão importante. Quando olhamos também para as previsões, novamente, do World Economic Forum, acerca dos top 10 skills que um profissional, que se procuram num profissional quando se recruta, de acordo com o World Economic Forum, estes aqui são, aqui do lado esquerdo, hoje em dia seriam estes os skills que mais interessariam. Desde o pensamento analítico, capacidade de inovação, resolver problemas complexos e tal. E temos ali uns tantos que aparecem aqui, o 6, o 7 e o 10, se olharem bem para a apresentação. No 6, no 7 e no 10 nós temos aqui alguns dos skills que têm um pouco mais a ver com a componente humana. Por exemplo, inteligência emocional, atenção ao detalhe, o tal componente da confiança, ou trustworthiness, de que falaram há bocadinho, coordenação e gestão do tempo, a forma como a pessoa se organiza e faz a sua gestão do tempo, mas os novos 10 skills que eles prevêem para 2025 eliminaram estes 3, os 6, o 7 e o 10, e substituíram-nos por uso de tecnologia, monitorização e controle, pessoas que tenham capacidades para fazer isso, Technology Design and Programming, pessoas capazes de produzir a tecnologia certa, as soluções tecnológicas certas para a empresa, e depois vai lá, portanto, ambos menos o lado humano da pessoa, mas mais a sua capacidade de utilização, os tais skills tecnológicos, a capacidade de domínio desses skills tecnológicos. Sobra ali ainda a liderança e influência social, porque ainda é assim
que os negócios são feitos e as relações entre as empresas vão sendo estabelecidas, e depois aparece como novo esta nova componente humana, que é a resiliência, a tolerância ao stress e a flexibilidade, ou seja, a pessoa que aguenta a pressão de toda a transformação a que temos estado aqui a ser sujeitos nos últimos tempos. Quem conseguiu ir para casa e continuar a funcionar, quem conseguiu voltar ao trabalho e continuar a funcionar, quem tem a paciência para fazer o reskilling e o upskilling e tudo isso e essa capacidade. Portanto, é uma componente humana, é um elemento humano, mas é um elemento, se calhar, super-humano. Ok? Isto é interessante olharmos para estas tendências, digamos assim. Eu não acredito que necessariamente o mundo vá ser exatamente isto, mas no momento atual, dada a crise que estamos a viver, há um bocadinho esta tendência e a preocupação em rapidamente pormos pessoas a serem capazes de todas funcionarem neste nosso modelo, que também é uma forma de nos distrairmos do medo com que nós estamos de esta pandemia ser para sempre, nós todos de máscara, morrerem muitos, o que é que vai acontecer? É uma forma de nós ultrapassarmos esse medo, estarmos também entretidos, ocupados, por aí fora, com previsões desta natureza, sem termos ainda exatamente a certeza. Mas sabemos que a tecnologia é aqui uma componente muito importante. Eu gostaria de acrescentar aqui um elemento que a mim me parece essencial e que acho que é algo que nós até temos, mas nós somos pessoas que já estamos no mercado há alguns anos e nas nossas organizações e que temos a experiência de ter tido a vida antes desta última transformação digital e antes da pandemia. Mas daqui a pouco tempo vamos começar a ter no mercado, se calhar, pessoas que já começam a trabalhar neste contexto, que até já estudaram neste contexto atual e que não têm a experiência de terem vivido a vida normal anterior ao modelo que temos hoje. E essas pessoas vão ser muito diferentes de nós. Ok? E essa é uma preocupação. E, portanto, um skill que nós temos de saber desenvolver em quem trabalha connosco, que são pessoas, é, se calhar, ter uma melhor consciência do que se passa no mundo no seu conjunto, estar desperto para valores e para causas comuns, e nós sabemos que isso está fora da análise que ali vimos antes, disseram-se as palavras bonitas do costume, do propósito e da sustentabilidade, mas há outro tipo de questões que de facto são importantes, como as ambientais, como todas aquelas que aparecem elencadas nos imensos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas que nós sabemos que têm de fazer parte das preocupações da consciência global destes novos colaboradores que nós vamos ter a trabalhar connosco em diferentes tipos de organizações, seja em casa, seja num escritório, seja numa loja, enfim. Há aqui questões nas quais temos de pensar com mais cuidado. Porquê? E por uma questão que para mim é muito simples, que é um cuidado que eu acho que nós devemos ter. É porque nós, à medida que vamos introduzindo novos skills, que nos vamos reskilling e upskilling e fazendo tudo isso, eu vejo isso por mim própria, nós também vamos perdendo algumas outras capacidades que o ser humano foi desenvolvendo ao longo dos tempos, não é? Por exemplo, é muito possível que daqui a uns tempos deixemos de ser capazes de conduzir um automóvel. Coisas que nós fazemos de forma já quase automática, mas que somos nós humanos que fazemos, se deixarmos de o fazer porque passa a ser automático, começamos a perder algumas capacidades e começamos a deixar de saber fazer algumas coisas. E, olha, eu dou-lhes um exemplo pessoal, não é? Que eu era uma pessoa profissional e humana normalíssima antes de assumir as minhas funções de gestão, de liderança no ISEG e perdi, ao fim de pouco tempo, senti e disse a mim mesma assim, perdi a capacidade do multitasking. Aquela característica que as mulheres supostamente têm, ok? Deixei, estão-me a falar de várias coisas ao mesmo tempo, eu vou-me focar numa. Okay? Portanto, são coisas que nós, com o hábito, com as alterações, os seres humanos, a humanidade como um todo, assim como adquire skills, vai perdendo outros. E assim tem sido desde sempre. E aquilo para que eu queria chamar a atenção neste momento específico é que nós podemos acabar por perder aqueles skills que fazem com que sejamos nós a desempenhar as funções e que continuemos a gostar das coisas, da vida, como ela é. Porque todas aquelas tarefas que nós ali vimos, com uma forma de inteligência diferente da nossa, que seja devidamente desenvolvida, pode acabar por vir a ser desempenhada por uma forma de inteligência que é diferente da nossa e nós até nos tornamos, de certa forma, redundantes e passamos a ter skills zero para o trabalho. Isto tem um bocadinho a ver, para o trabalho ou para a vida em geral, deixamos de ser necessários. Pode perfeitamente acontecer. Claro que não aconteceu ainda, ok? E que eu acho também que não vai acontecer,
Porque na minha adolescência eu também li o livro, eu li o Admirável Mundo Novo. E o Admirável Mundo Novo era horrível. Brave New World, Aldous Huxley tinha a tecnologia por aí fora, mas basicamente as memórias que eu tenho desta leitura é que nós vivíamos ali comandados por alguém que nos mandava fazer as coisas e não tínhamos capacidade, quer ter filhos não pode porque os rácios estão ocupados, quer fazer não sei o que não pode porque está tudo controlado. E esse Admirável Mundo Novo não é aquele para onde nós queremos caminhar, mas corremos alguns riscos e temos de ter cuidado quanto a isso. Numa versão mais moderna do Admirável Mundo Novo, muito menos agressiva, há este livro que eu, por mero acaso, li estas férias de verão, A Possibilidade de uma Ilha, do Michel Houellebecq, que é assim um autor francês com muitas peculiaridades, escreve muito bem, absolutamente tarado, também é verdade que se diga, mas neste livro, por acaso, não é essa a vertente que aparece ali desenvolvida. Mas ele analisa, por exemplo, uma humanidade que evolui de determinada forma, em que aquilo que acontece é que nós não morremos exatamente, e basicamente quando o ser humano, imaginem, está Clara 1, seria assim no livro dele, Clara 1, a minha versão hoje, Clara 1, a tecnologia evoluindo, de forma que quando eu chegasse ao fim da minha capacidade, sou substituída por Clara 2, ok? E Clara 2, Clara 3, Clara 25, já é um ser que praticamente, já não precisa de comer, já não precisa de fazer uma série de coisas, já não cumpre uma série de necessidades porque vamos evoluindo de determinada forma e começamos a ficar mais máquinas, não é? E nós onde é que queremos ter a nossa inteligência? No nosso corpo humano, o nosso cérebro ou num computador? Okay? São questões que não estão assim tão longe de serem pensadas quanto isso, mas que têm a ver com uma eventual desumanização a que podemos estar sujeitos com eu estar permanentemente ligada a isto e mais ao telemóvel e mais a tudo e mais a alguma coisa. E como ainda já sou muito antiga, ainda gosto das outras coisas todas, ok? Mas gostar das outras coisas todas, se nós queremos que os seres humanos do futuro tenham alguma afinidade connosco, são coisas que temos de estimular. E que temos de estimular explicitamente, enquanto educadores em casa, com as nossas famílias, nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, quando recebemos as pessoas, não podemos apenas fazer aquilo que é imediatamente necessário, temos de tentar que as pessoas tenham uma formação e uma atividade mais generalista, mais completa, temos de olhar também para o lado B das pessoas, ok? E isso é um aspecto que eu acho, para o qual eu acho que é muito importante, RH estar desperto para, ok? E saliento isso bastante. Depois, a outra coisa que eu queria aqui mencionar, quanto a estes skills, tem a ver com o seguinte. É verdade, todos precisamos dos skills digitais, da inteligência artificial. Há imensa formação que se pode fazer hoje no mercado sobre isto, para pessoas que vêm de outras áreas adquirirem aquelas competências básicas e perceberem como é que funciona. Há no ISEG, certamente há noutros sítios, imensa formação que conseguimos fazer nesta matéria com muita qualidade. Mas eu acho que nós não podemos esquecer que queremos continuar a ter conhecimento e que a pessoa está a estudar História e aprende coisas quando estuda História. E a pessoa que estudou Literatura também, e que isso tem muito valor, porque depois, quando quisermos criatividade mais tarde, não é por saber fazer, não é por saber programar qualquer coisa num computador que eu tenho aquela imaginação. Quer dizer, eu li o Admirável Mundo Novo e lembro-me tão bem, e depois a possibilidade de uma ilha e tal, e outras coisas que nós fazemos que nos trazem um aporte diferente, quer esse tipo de atividades, quer aprendermos a contabilidade, aprendermos o marketing, aprendermos a gestão, aprendermos as várias áreas do conhecimento. Se nós deixamos tudo para podermos vir a ser substituídos por uma forma mais eficiente do que nós de aprendizagem, podemos um dia perder completamente o controlo da direção de aprendizagem que vai ser feita no futuro. E, portanto, aquilo que eu peço, no fundo, é aqui agora no meu papel de educadora, professora, presidente de uma escola de gestão, a quem trabalha nestas áreas, é darem tempo a quem estuda, estudar e ganhar conhecimento. Nós também damos as formações dos soft skills e da programação e fazemos tudo isso, mas não podemos fazer só isso. A vida é longa, as vidas profissionais vão se transformando ao longo do tempo, têm sido cada vez mais longas por aí fora e temos de dar tempo para as pessoas se formarem enquanto seres humanos completos. Não podemos estar a formar assim, frangos de aviário, ali prontos para diretamente para o skill do momento. Temos de dar tempo a ter pessoas interessantes.
Okay? Um bocadinho de calma na formação e valorizar o conhecimento em si mesmo, sem que ser necessariamente com a aplicação imediata, isso vem a seguir e também se consegue, mas é de uma boa base de conhecimento mais geral que nós depois conseguimos ter a flexibilidade e a capacidade para o reskilling e para o upskilling mais tarde. Senão estamos a mecanizar os nossos recursos humanos. E da mesma forma que olhamos para o conhecimento, digamos assim, as ciências, até nas artes, tudo isso, também se calhar temos de prestar um bocadinho mais atenção aos gostos e aos talentos das pessoas. E desta vez não estou a falar dos talentos na forma como nos últimos anos se tem falado, que é todos nós temos talento, eu sou muito talentosa a ensinar, e sou muito talentosa a gerir, e sou muito talentosa... Não, não, os verdadeiros talentos das pessoas, aquelas outras coisas de que as pessoas gostam, aquelas outras coisas que as pessoas fazem muito bem, desde cozinhar muito bem, até escrever muito bem, até tocar piano muito bem, etc. Os verdadeiros talentos nas artes, no que quer que seja, é que são aquilo que nos poderá vir a ocupar, se calhar, no futuro, de forma inteligente, de forma interessante, com qualidade, se o mundo, de facto, e a tecnologia nos permitir virmos a trabalhar de uma forma em que ficamos com mais tempo livre, eventualmente. Mas temos de gerar este gosto e de desenvolver isto nas novas gerações, porque senão vamos estar a robotizá-los a eles mesmos. E corremos aqui um risco um bocadinho diferente. Concluindo, para além de tudo isto que eu aqui falei, já nós sabíamos antes da pandemia, de certa forma. Mas a pandemia deixou-nos mais desorientados e, essencialmente, a pandemia acelerou esta transformação digital de que nós andamos a falar, é mais um dos chavões de que nós temos ouvido falar nos últimos tempos, acelerou a transformação digital, mas reduziu-nos bastante, essa foi a minha experiência de confinamento, reduziu-nos bastante à transformação digital do nosso dígito, da nossa impressão digital. Nós, com o nosso dedinho, fizemos muita coisa e eu senti que as pessoas, para mim, passaram a ser aquela imagem que eu via no computador, no ecrã. Passei a viver em 2 dimensões. E quando nós passamos a trabalhar e a fazer tudo em 2 dimensões, estamos a caminhar para aquele caminho. Qualquer dia até estou eu dentro do computador também. Ok? Eu já faço em livros assim, também. Não sei se também fazem. Para choque das minhas filhas, por exemplo. Oh, que vergonha! Que não. Eu faço estas coisas em todo lado. Tento ampliar, tento reduzir. Não. Nós estamos a viver aqui, não. Para além disso, a pandemia acelerou tudo isto e deixou-nos mais inseguros, muita incerteza sobre tudo o que se vai passar e cheios de medo. Okay? Medo da própria vida, do que vai acontecer ao mundo, medo que o nosso status quo, que é bastante confortável, apesar da crise e de tudo e do país, estamos a criticar e tal, mas é dos melhores sítios do mundo ainda para se viver, deixou-nos com medo de que isto venha a acabar e de não sermos capazes de suportar esta crise. Temos de ser capazes e temos de saber ultrapassar esse medo. Isso foi mencionado aqui há bocadinho no vídeo e no painel anterior. E o medo vence essencialmente com coragem. E é por isso que eu, na minha organização, foi a isso que eu apelei. Não há coragem sem haver medo. E nós vamos dar aqui uma prova a nós mesmos e a todos que somos corajosos. E ser corajoso é bom. É sermos assim arrojados. É sermos capazes de enfrentar as dificuldades. E, portanto, se não houvesse medo, também não éramos nada do que somos. Se nós não tivéssemos medo de morrer, a humanidade era uma coisa muito diferente daquilo que é. Não fazíamos nada, provavelmente. Ok? Bom, então vamos lá. O que é que aconteceu em termos da gestão de pessoas, a minha experiência pessoal, o que é que me diz acerca da mudança na gestão de pessoas com o efeito da pandemia? A minha experiência é que foi preciso fazer mais. É preciso gerir mais. Passei a ter de gerir mais as pessoas, os estudantes, os colegas professores, os funcionários dos vários setores, as empresas com quem nós lidamos. Foi preciso estar mais presente. Há mais trabalho na gestão das pessoas. É preciso fazer mais com as pessoas e fazer de forma diferente. Não podemos achar que vamos fazer aquilo que fazíamos antes, quando estávamos todos no escritório sem máscara, por aí fora, as mesmas funções. Não, vamos ter de fazer coisas diferentes com as mesmas pessoas para continuarmos a produzir, se calhar, os mesmos produtos e os mesmos serviços com um formato mais digital, eventualmente. E, portanto, da minha experiência, o que é que foi fundamental para aquilo que eu fiz correr bem? Dentro das coisas que correram bem. Muita imaginação. As pessoas, principalmente com o medo que sentem e com a estranheza de estarem em casa e vidas complicadas que muitas pessoas têm, quer quando foram para casa, quer quando tiveram de regressar ao trabalho, aquilo que nós fazemos com as pessoas é essencialmente transmitir a tal confiança de que temos capacidade, é seguro, o espaço de trabalho e aquilo que nós estamos a fazer, estamos a transmitir segurança às pessoas, dar esperança de conseguirmos ultrapassar
a situação. Claro que a fadiga, quando isto se vai prolongando, vai-nos trazendo dificuldades adicionais. Temos de garantir, na minha opinião, que as pessoas estejam ocupadas. A desocupação é fonte de grande depressão e desorientação e das pessoas se desligarem do trabalho e da vida em geral. As pessoas têm de estar ocupadas e, portanto, vendendo aqui um bocadinho aquilo que é a minha atividade, é um ótimo momento para promover formações aos mais variados níveis para quem trabalha nas nossas organizações. É bom, as pessoas valorizam, na minha própria universidade, valorizaram as atividades de formação que tiveram e tivemos sempre um bom resultado, uma forma de se estar ocupado, garantir que as pessoas estão ocupadas e em contacto, muito importante. Um outro elemento que para mim é essencial, é um dia bom, é um dia em que nós nos rimos todos, seja no computador ou seja ao vivo, com se uma reunião muito parva em que nós nos rimos de uma situação, mesmo que seja dramática, já não é mau, ok? Já não é mau trazermos alguma alegria no dia de trabalho, é uma forma de nós nos mantermos o tal engagement que se falava ali. E fazer algumas coisas, algumas atividades de surpresa. Ou seja, não podemos fazer exatamente as mesmas coisas. Eu este ano fiz um arranque de ano letivo totalmente diferente daquilo que tínhamos feito. E para além de continuarmos a fazer as aulas, que agora são hiper-tecnológicas, uns na sala, uns em casa, uns pendurados quase, coitados, coisas muito, muito, muito diferentes, temos tido uma série de atividades extra para mantermos o interesse. Ou seja, o meu digital é um digital que nós queremos ver, porque é diferente daquilo que nós fazíamos antes. Depois continuamos, as coisas que temos de fazer à distância, que já fazemos porque tem de ser e tal, e em alguns aspectos, em algumas atividades até melhor. Mas satura estar o dia inteiro em frente ao computador. Mas muitas vezes também vamos ao cinema e estamos contentes, ou vemos televisão e tal. Ou seja, a experiência do digital para mim tem de trazer novidade, certo? Para além da comunicação, ter passado a ser muito mais frequente e de outra natureza. Bom, só aqui pequenos exemplos para concluir de coisas que nós fizemos um bocadinho diferentes este ano, para identificarem, no fundo, nas vossas empresas que também fizeram coisas parecidas. Por exemplo, eu levo muito a sério a segurança no nosso espaço, o respeito das regras da máscara, a distância entre todos, e como podem imaginar, não é simples, não é? Com gente tão nova e tantas nacionalidades. Mas para comunicar as regras de segurança, fizemos um vídeo como se fosse num avião. A máscara, ponha a máscara, faça não sei o quê, mantenha a distância. Fizemos assim coisas engraçadas, com rigor, explorámos de outra forma, mas fizemos adequada às idades de cada um e tentámos trazer aqui, no fundo, brincámos um bocadinho com a situação complexa em que estávamos a viver. Toda a gente tem de ir, ou pode ir, não é? Toda a gente tem de ir. Toda a gente pode ir ao trabalho, digamos assim, mas com regras. Parece que estamos assim na tropa. É a semana dos pares, a semana dos ímpares, a semana do não sei o quê. Controlamos esses movimentos e se transmite segurança. Todos sabem as regras. Ao mínimo caso que acontece, é-nos reportado, fazemos testes a todos por aí fora. As pessoas sentem segurança e gostam de vir ao trabalho. Gostam de vir ao trabalho porque temos sempre uma atividade qualquer que traz alguma alegria especial naquele dia. Ok? E isso tem sido aqui uma tarefa complexo. Isto é apenas para concluir, apenas aqui uma mostra. Isto não é irmos à universidade, não é? Mas apenas um exemplo de algumas atividades que tive na semana passada no ISEG, coisas que nós fizemos. Fizemos um workshop de sushi, por exemplo, transmitido live com os ingredientes enviados para casa. Para quem quiser saber, com a Nuri Sushi, entrevistei o fundador, CEO da Nuri Sushi, que é nosso antigo aluno. Quem esteve em casa pôde fazer perguntas. Os alunos que estavam naquele dia receberam uma refeição durante aquela sessão. Foi um dia especial, ninguém esquece uma coisa assim. Levámos o Dr. Paulo Macedo para uma entrevista no nosso campus, preparámos cocktails em conjunto com ele, com a Cátia Martins da L'Oréal, com a Sandra Vera Cruz da Coca-Cola. Fizemos assim uma série de atividades diferentes que as pessoas vão para casa para irem ligar-se online para verem exatamente aquilo que ele esteve a passar. São apenas pequenos exemplos de atividades diferentes que nós podemos fazer, em que eu sei quantos alunos é que estiveram em casa com os ingredientes para os cocktails e para os mocktails, não era tudo álcool, não é? Não, nós não estimulamos isso, para estarem a preparar ao mesmo tempo que nós. Ou seja, passámos a ter aqui uma componente de entertainment associada ao digital. Mas não foi um entertainment gratuito de estarmos a fazer coisas parvas, não. Tivemos conteúdos, falámos de carreiras com especialistas, com muitas pessoas das vossas empresas que falaram sobre diferentes setores, em formatos variados.
e tivemos muita interação com os nossos estudantes e até às vezes mais participação do que se estivéssemos a trabalhar no nosso dia-a-dia. Isto não funciona sempre. Isto funciona uma vez cada coisa que nós fazemos nova. Mas temos de inovar nisso. E ao fazermos isto, espero ter contribuído para estimular naqueles nossos estudantes o gosto e o interesse por coisas em que eles nunca tinham pensado antes também. E mantê-los humanos ao mesmo tempo que os estamos a formar na tecnologia, em tudo isso que todos nós sabemos que é essencial. Os tempos são difíceis, mas nós estamos aqui, vivos. A economia não foi destruída como aqui ouvimos dizer. De vez em quando para. Temos tido esta situação e a forma como nós economistas fazemos estas contas não nos permitem tranquilamente ultrapassar a crise com estas contagens, com meses em que nós paramos a atividade. Mas o certo é que é só o mundo querer para se conseguir ultrapassar esta crise. E era isto essencialmente que eu tinha para dizer. Estou atrasadíssima, porque estou noutra conferência ao mesmo tempo hoje. E foi um prazer e muito obrigada. Era esta a mensagem. Claro, obrigadíssimo por esta apresentação e por este fecho. Foi fantástica a apresentação para acabar realmente assim com um certo ânimo e um certo futuro. Penso também que a conferência correu muito bem, para os que estão aqui presentes e também para os que estão lá em casa. Penso que tratámos e abordámos diversos temas que realmente são prementes e são os mais importantes que hoje têm a nível da gestão de recursos humanos. Espero que tenham aproveitado o tema, espero que realmente aproveitem algumas daqui das notas e aqui algumas das dicas, algumas das experiências, visões que realmente aqui foram partilhadas, para que enfrentemos realmente o resto de 2020 e o 2021 com alguma esperança. Muito obrigado a todos, espero que tenham o resto de um bom ano e que nos vemos em 2021. Muito obrigado. From the top, let's go!